Está no ar mais um resumo da semana. Hoje eu estou no lugar do Zeca, Vitor, HP. Boa noite, HP. Tudo E aí, bom? Victor, tudo bom? Como você conseguiu chegar aqui nos estúdios do Big Horn Boulevard, sem a presença do Zeca, o que é esse sentimento para você? Já me desapeguei do Zeca, né? Mais uma Também. vez ele vai cobrir futebol em vez de cobrir rugby, que é o que interessa. Boleiro. É boleiro. Bom, vamos lá. Resumo do vamos passar pro resumo do Super 8 dentro do resumo da semana. Então, Super 8, penúltima rodada da competição, tivemos algumas definições, né, HP? Vamos aos placares primeiro. Curitiba 13, SPAC 9, Pasteur 38, Jacareí 28, jogo que definiu o rebaixamento do Jacareí. Farrapos 10, Band de Sarraces 27 e São José 16, Desterro 14, HP. Victor, como você falou, essa rodada tivemos mais algumas definições, mas ainda tem jogo, o campeonato ainda está em aberto, né? Nessa rodada, o Bandeirantes classificou com essa vitória para o Farrapos e de quebra derrubou o Farrapos para a zona de repescagem porque o Pasteur venceu o Jacareí e acabou rebaixando o Jacareí e subindo para a sexta colocação. O Curitiba venceu o SPAC no último lance da partida, ali, aproveitando o SPAC com 2 jogadores a menos, se mantém já estava classificado, continua ali, ficou em terceiro. E o São José também quase deixou a vitória escapar no último lance da partida. Desterro teve um penal de frente para os paus, mas no meio do campo a bola não chegou, então o São José manteve a liderança. E, Vitor, comentar, nessa última partida do Pasteur e Jacareí teve um incidente aí no fim da partida, a gente até vem fazer um meia-culpa aqui, que teve uma briga feia ali do Ogum e o Gu com o Helder, O pessoal pode entrar no site, no portal, lá no artigo tem o vídeo lá e o pessoal pode ver todos melhor. os xingamentos, enfim. Aí o nosso colaborador relatou uma tentativa de invasão ali que não foi bem o que aconteceu, porque não está bem acostumado com a torcida do Pasteur, que canta e grita, canta e vibra, muito fervorosa. O Marcião é um cara meio difícil também, apesar de ser manager, fica ali na boca do gol xingando todo mundo, então não está acostumado e é isso que aconteceu. Então a gente se retrata aqui com alguns dos fatos, mas também não foi, ninguém estava rezando o terço ali, isso que é o que interessa. É uma questão de uma questão de visão. As imagens elas são parcialmente esclarecedoras, então é uma questão de a gente fazer o reconhecimento de que, de fato, houve ali um equívoco, mas não estava de tudo errado. Não, tem alguns pontos que a gente tem que pensar, e na verdade, na minha opinião, a gente tem que sempre pensar naquilo que vem acontecendo no rugby brasileiro, o pessoal sempre ter mais cuidado com esse tipo de coisa fora de campo. Sendo errado, sendo certo o que aconteceu dessa vez, isso não é questão, é sempre nunca é demais a gente ressaltar a necessidade de se manter um certo decoro também do lado de fora. Acho que é o único ponto a mais aí a ressaltar. Isso aí. Bom, vamos à classificação. São José, 43 pontos em primeiro lugar, Band na sequência, 42, Curitiba 42, os 3 classificados já às semifinais diretamente. Última briga, SPAC 35, Desterro 30. O Desterro vai precisar aí vencer com um ponto bônus o SPAC, confronto direto, jogo em São Paulo, e aí o Desterro consegue vencer no ponto bônus, né, HP? Para poder empatar em pontos 35 para cada lado e decidir no critério de desempate. Vitor, o critério de desempate, para quem não sabe, no Super 8 é o número de vitórias no confronto direto. O Desterro já ganhou o primeiro jogo, 23-13. Então, se vencer o SPAC novamente com um ponto de bonificação, vai somar 2 vitórias, é o primeiro confronto de desempate e classifica o Desterro. O SPAC não pode fazer ponto bonificação nenhum. E é o mesmo caso do Farrapos com o Pasteur ali pela 6ª colocação. O Farrapos ganhou o primeiro jogo, tá? Então eles têm a diferença hoje de 4 pontos. Uma vitória simples do Farrapos, sem deixar o Pasteur fazer pontos de bonificação, classifica o Farrapos, assim, mantém o Farrapos no Super 8, joga o Pasteur para a repescagem. Essa sequência ali, né? Portanto, o Pasteur 26, Farrapos 22 e o Jacareí rebaixado com 12. Falta uma rodada apenas, não dá mais tempo para o pessoal lá do Vale. Isso aí, infelizmente, mas foi um bom ano para eles. E tem um time que tem nível para subir ano que vem, com certeza. Sim, e quem subiu agora, né, Vitor? Final da Taça Tupi, jogo lá em Curitiba, sede neutra, vitória do Niterói, jogão, hein? Decidido ali no finalzinho, que teve virada atrás de virada na partida, e o Niterói emergiu vitorioso 32-26, voltando, né? Ex-campeão brasileiro, voltando à primeira divisão. Vitor, o Niterói começou o jogo com tudo, na verdade. Parecia que ser uma vitória fácil, né? Abriu 12-0 aí, mas
O San Diego, depois que acordou, aí tivemos um jogo de verdade e o San Diego mostrou porque é um dos melhores times do Sul também. Chegou o Eric Diziuta chutando muito, chutando de tudo quanto é lado, colocou o San Diego na frente em dado momento, mas no segundo tempo a maior experiência do Niterói acabou prevalecendo, controlou a partida. O Davi Grael também estava impossível nos chutes, colocou todas as bolas importantes que precisava. E muito legal o Niterói mostrando que não depende de alguns jogadores-chave, como o Greg, que mal apareceu no jogo, assim, é um jogador muito importante, mas não decidiu o jogo sozinho. O Franco também, que é um grande oitavo, também não decidiu. Em vez disso, quem apareceu muito bem foi o Estrela, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva, e o próprio Grael nos chutes, né? Então, parabéns para o Niterói, bem-vindos novamente ao Super 8, de volta. Um time que faz falta por toda a tradição que tem, né? E o San Diego tem uma chance ainda, o pessoal de Porto Alegre tem chance sim de subir, porque tem o jogo de repescagem contra o penúltimo colocado do Super 8. Isso aí. Próximo assunto, final da Copa Brasil Central, o antigo Pequi Nations. O eterno Pequi Nations. Eterno Pequi Nations. Segundo o Zeca, o melhor nome de campeonato que existe. Eu concordo. Eu concordo. 34 goianos, 10 Cuiabá, goianos lá de Goiás, campeão, ex-campeão invicto. Nunca perdeu um jogo lá, Vitor. O Goiano já tinha vencido um jogo de ida entre as duas equipes, foi um placar mais apertado, agora venceu com folga em casa. Vamos ver se o Goianos tem uma chance de voltar para a Taça Tupi ano que vem, né? Lembrando que o Goianos já foi vice-campeão da extinta Copa do Brasil, né? Então mostra que tem qualidade aí. Se tivéssemos uma Taça dos Invictos, certamente o Goianos estaria brigando por ela, né? Vamos lá. Campeonato Paulista Série C, uma partida apenas, Portuguesa 26, SP Barbarians 27, hein? Clássico dos clássicos, uma partida da fase de classificação, deu SP Barbarians, os dois vão disputar o 9º lugar ainda. Próximo, Circuito Gaúcho. E não deu charrua, olha só. Aí, a última etapa do circuito feminino, Vitor, aconteceu lá, não lembro aonde na verdade, mas... Olhem no portal do Rugby, no artigo, resumo da semana, porque o HP ele faz o artigo e tem a amnésia. Enfim, o charrua só precisava ir fazer uma partida para garantir o título, né? Tinha ganhado as 4 etapas anteriores, foi até a final dessa vez e para poupar jogadoras para o Super Sevens, que é a etapa decisiva desse fim de semana, acabou poupando jogadoras, acho que nem teve a última partida, inclusive, acabou dando os Centauros, parabéns para as meninas dos Centauros, mas o charrua é o campeão estadual. Lá de Estrela. Próximo, Nordeste Sevens, campeão do masculino, o Aurora lá do Ceará, e do feminino, o Recife, grande Recife da Renatinha. Isso, Vitor, lembrando que o Delta hoje está muito em evidência por conta da grande campanha no Super Sevens, mas o Recife está mais nesse local, mas lembrando que o Recife já revelou 2 jogadoras da seleção brasileira, né? A Amandinha e a Claudinha, que estão no grupo da seleção hoje, mostrou que tem qualidade aí, quem sabe façam mais, tenham companhias de outras jogadoras do Nordeste na seleção, né? Historicamente é o grande time feminino da região, né? Sim, com certeza. Próxima tela. Oktober Sevens. Rapaz! Eu não sei como ninguém pensou nisso antes, Vitor. Juntar rugby no Oktoberfest, cara. Fica a dica, Monique, por favor. Né? E nos convidem, nos convidem. Né? Mas o Blumenau organizou pelo 3º ano seguido já. E o destaque é o título do rugby pelo Brasil, que é um time que foi formado pelo WhatsApp. Então tem jogadoras lá do Norte, do Nordeste, de Santa Catarina, a própria Santa Catarina também, bacana. Todos os estados fizeram um combinado, jogou pela primeira vez nesse campeonato e foi campeão. Na próxima convidem, por favor. Próxima tela, Amazon Sevens, lá da região norte, deu grua. Tanto no masculino e no feminino deu Makushi de Roraima, grua de Manaus. Isso. Segunda etapa do circuito interestadual de Sevens. O grua venceu as 2 etapas e o Makushi tinha ficado em vice na etapa anterior, acabou vencendo essa, seguem líderes do campeonato até agora. Exatamente. E só fazer um agradecimento aí para o Célio, para a Renatinha e para a Tainá, que nos ajudaram com as informações tanto do Norte, Nordeste e do Oktober Sevens. Sempre ajudando muito. E agora temos convidado especial. Luiz Cole, convidado de peso, eu diria. Pilarzão aqui do Portal do Rugby, conosco sempre no apoio. Pilar das antigas. Esse é bom, jogou lá no Campinas. Ele vai sentar em mim aqui agora. Que é isso. A HP vai embora, por favor. Tchau. Valeu. Falou. Ele está aqui finalmente. O grande Luiz Cole. Tudo bom, meu? Tudo bem, Vitor? Nosso grande colaborador do Internacional, um mestre do rugby inglês. Não, quase isso.
Vamos falar de Copa do Mundo então? Vamos lá. Vamos lá, Copa do Mundo. Vamos a partir dos jogos desde o meio de semana até os jogos terminaram a última rodada na quarta-feira, no domingo, né? Vamos de quarta até domingo, Sim, passando placar a placar. Canadá 15, Romênia 17, Fiji 47, Uruguai 15, África do Sul 64, Estados Unidos 0, Nova Zelândia 47, Tonga 9, Samoa 33, Escócia 36, esse foi um jogão. Austrália 15, Gales 6, baita jogo também. Inglaterra 60, Uruguai 3, Argentina 64, Namíbia 19, Itália 32, Romênia 22, Irlanda 24, França 9 e Japão 28, Estados Unidos 18. Alguns destaques, Cole. Em primeiro lugar, esse África do Sul e Estados Unidos, hein? A África do Sul, ela, depois que ela perdeu para o Japão, ela retomou os brios dela, né? Ela recuperou, retomou a confiança. Destaque no jogo para os tries do Bryan Habana, que igualou a marca do John Alomu em Copa do Mundo e do Campisi em internacionais, né? 64 tries, inclusive foi o placar do jogo, né? Coincidiu ali, Coincidiu. Né? Exato. Né? Outro jogão, esse Samoa 33 e Escócia 36, lembrando, né? Samoa precisava ganhar para poder ter a vaga em 2019 e a Escócia precisava ganhar para despachar o Japão e se classificar, né? Para despachar. Um jogo fantástico, né? Que sem comentários, né? Eu não tenho comentários para esse jogo. Foi bem aberto o jogo. Foi bem aberto. A Escócia, ela disputou muito bem o jogo. Um jogo característico. Ela fugiu um pouco da característica, ela abriu muito a bola. Sempre rodando a bola na linha. Sempre rodando a bola na linha. Funcionou, né? A dupla Ledlow e Phil Russell. Finalmente. A coisa desenvolveu. E foi um jogo bem parelho porque a Escócia quase perdeu o jogo no final. Em Samoa até buscou a reação, foi lá e cá. Samoa saiu na frente, Escócia devolveu. Samoa continuou pressionando. Exatamente. E a Escócia acabou garantindo essa vitória. Bela vitória que garante a Escócia em mais uma quartas de final, né? Próximo destaque, vamos lá. Austrália 15-6, jogo sem tries. Sem tries. Gales não marcou o try na Austrália, não levou o try da Austrália, que também é uma é um feito grandioso e os dois vão chegar fortes nas quartas de final. Né? Detalhe, fato de termos aí os dois times, a Austrália jogando com 13 jogadores por mais de 10 minutos, né? Sim. 10 minutos com 13 jogadores, um pouquinho menos, 9 minutos, né? 9 Teve uma minutos. diferença de 1 minuto ali entre E segurou bem o jogo. Aliás, McMahon jogando muita bola. Muita bola. McCallum jogando muito. Seguraram a pressão de Gales e aí o Foley, sempre perfeito, garantiu a vitória da Austrália. A Austrália que garante vaga aí direto em primeiro lugar. Depois a gente vai falar despachando. Despachando lugares que... a Inglaterra já estava fora. Inglaterra. Exato. Sua Inglaterra? Minha Inglaterra não. Se despediu. Gales. Ah, é verdade. Ó, já veio aqui fazendo comemoração pra Gales. Canadinho tá com uma camisa, vocês podem observar nos vídeos. Na sequência, o Itália 32, Romênia 22. Lembrando esse jogo, importantíssimo, porque valia a classificação para 2019 para os dois times, né? Sim. E quem ganhasse se classificaria para o Mundial na próxima Copa no Japão, né? E a Itália conseguiu resistir ali. Ela abriu, parecia que seria uma vitória fácil, a Romênia reagiu. Muito bem e fez um jogo difícil. Vendeu caro a derrota para a Itália. Detalhe que um dos jogadores, até o Francesco Minto, foi o jogador que mais tacleou na Copa do Mundo. A gente parece só fala do Paris, mas ele jogou muito bem, assim como o Eduardo Gori. E outra partida importante ali da última rodada, esse Irlanda 24, França 9, era a partida que decidia, que decidia o primeiro lugar do grupo D na fase de classificação e era a fuga do jogo da Nova Zelândia. Né? Exato. Só que quem perdeu pega a Nova Zelândia e quem ganhou vai pegar a Argentina. É melhor, mas a Argentina jogando bem também. Tá jogando bem também, né? Que na rodada ganhou com um time de segundo escalão, vamos dizer assim, deixou alguns jogadores descansando e 64-19 na Namíbia. Exato. Né? Só um detalhe com relação à Irlanda. O O'Connell e o Mahoney de fora da Copa do Mundo, infelizmente, duas lesões graves. E o O'Brien não joga o mata-mata também porque ele pegou uma suspensão. Agressão desproposital completamente lá, né?
Vamos pra tela de classificação? Vamos lá. O HP tá aprendendo a mexer no Mac, né? Então pronto. Grupo A, que na verdade é só um grupo, não são vários, apenas um. Mas Austrália 17, Gales 13, Inglaterra fora 11, Inglaterra pelo menos consegue a classificação aí pra Copa do Mundo 2019. Fiji 5 pontinhos, Uruguai 0. Austrália acabou emergindo vitoriosa nesse grupo, um grupo que era o grupo da morte e no final das contas foi um grupo que terminou até com uma ordem lógica, né? Sim. 4 vitórias, 3 vitórias, 2 vitórias, 1 vitória, 0, né? Sim, exatamente. A Austrália invicta, chega nas quartas de final invicta. Pra você chegar como favorita, o que você achou disso daí? Desse grupo, Dessa... sinceramente sim. A Austrália... Uma força e segurou Gales com 13 jogadores na última rodada. Despachou a Inglaterra com... Despachou a Inglaterra, em Twickenham. Não é de se jogar fora. Exato. Grupo B, África do Sul 16, Escócia 14, Japão 12, Samoa 6, Estados Unidos 0. Isso significou o quê? Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, uma equipe, que foi o Japão, venceu 3 partidas e ainda assim não conseguiu a classificação. Cada um deles venceu 3 e o Japão rodou, não conseguiu avançar. Mas grande participação do time japonês, né, do Eddie Jones, uma campanha histórica. E a África do Sul, que começou embaixo, termina lá em cima, termina muito bem. Terceiro melhor ataque da competição, inclusive. Também o outro favorito. Chega, apesar de não estar invicto, é o outro grande favorito a passar. Parece que acertou, né? A África do Sul. Parece que sim. Exato. Próxima tela, o HP consegue mudar? Consegue mudar. Grupo C também. É um grupo só. É um grupo C só, né? Exato. Só um grupo, apenas um grupo C, só tem um nessa Copa. Na próxima haverá outra, na anterior teve também um, mas essa só tem um grupo C. Nova Zelândia 19, Argentina 15, os dois classificados à próxima fase. Geórgia 8, Tonga 6. Namíbia pela primeira vez na história conseguiu um pontinho. Bom, Geórgia conseguiu o feito histórico da classificação para 2019, mas deu a lógica, né, Cole? Nova Zelândia e Argentina. Sim. Destaque nesse grupo, tanto quanto no grupo anterior, as ilhas do Pacífico não conseguiram classificação direta. Bem colocado. Os 3 vão ter que jogar eliminatório. Os 3 vão ter que jogar eliminatório, né? Então o World Rugby... Uma vai ficar. Provavelmente uma fica de fora. Ou 2 até, né? Dependendo do sistema de classificação. Vamos ver o que o World Rugby faz com relação à classificação. Só sei que se sobrar uma equipe do Pacífico aí, vai ser complicado para quem for para repescagem. Né? Queria colocar um destaque para a Argentina. Por favor. Melhor ataque da competição. Melhor ataque da competição. E eu queria colocar o destaque para aquela entrevista que eu fiz com o Daniel Urcade. Legal, boa. O que está jogando o Juan Martín Hernández. Ele deslocou o Juan Martín Hernández de abertura para primeiro centro, para jogar como um primeiro centro lançador. Sim. E está dando ótimos resultados para a Argentina durante a competição. Quem não viu, entra no portal do rugby, é uma entrevista que o Cole fez exclusiva com o Daniel Urcade durante o Rugby Championship. Sim, a última partida lá na partida amistosa. Verdade. Foi o amistoso contra a África do Sul em casa. Já não valia mais para o Rugby Championship. Sim. Grupo D, França, primeiro lugar classificada, foge dos All Blacks, pega a Argentina, a gente vai mostrar. Sequência para a França em segundo lugar. Itália conseguiu a 2019, não deu vexame, né? No final das contas, com relação à briga pela classificação. A Romênia em quarto e Canadá em quinto. Lembrando que dos times que vão jogar o Six Nations das Américas, 3 terminaram sem vitórias na competição. Uruguai, Estados Unidos e Canadá, somente a Argentina se classificou bem, né? Isso vai ser pedreira no Six Nations das Américas. De qualquer maneira, vai ser pedreira pro Brasil. De qualquer maneira. Mesmo a Argentina jogando com o time de desenvolvimento. Sim, vai ser desenvolvimento. Vai ser o desenvolvimento. E nesse grupo vai render também a Irlanda, mesmo sem o Paul O'Connor. Mostrou solidez, né? Mostrou solidez. Quarta de final. Próxima tela. Exatamente. Tá vendo o celular. Complicado. África do Sul e Gales jogam no sábado, na sequência Nova Zelândia e França. Nova Zelândia e França que voltam a se encontrar em Cardiff numa quarta de final da Copa do Mundo, assim como em 2007, quando a França ganhou da Nova Zelândia. Tinha Michalak em campo, aliás. No domingo, Irlanda e Argentina, mais um jogo que tem muita história entre as duas seleções. E Austrália
contra Escócia. Acho que de todos esses 4, né, Cole, um joguinho um pouquinho mais desigual. O joguinho mais desigual, Austrália e Escócia. Os outros são todos parelhos, jogos difíceis de dar previsão. Então eu quero que você saia de cima do muro, cara. O que você acha? África do Sul e Gales, quem leva? África do Sul e Gales, eu acho que da África do Sul. E mesmo apesar de estar com a camisa de Gales. Quando chegar em casa você vai trocar para da África do Sul, né? A gente conhece você e sempre faz isso. Apesar de eu ter a camisa da África do Sul também. Sempre faz isso. Não, mas bom, na minha opinião vai da África do Sul também. Acho que a África do Sul tá crescendo no momento. Mexeram com a fera, né? E eu levo muito em conta também os desfalques que Gales tem, né? Sim. Mais uma lesão, Liam Williams vai jogar. Exatamente. Então, o Gales está desfalcado e a África do Sul está em ascensão. Ressalto mais outras duas questões. Em primeiro lugar, a África do Sul jogou só no meio de semana, descansou no final de semana, portanto, vai chegar inteiraça para a partida. E Gales teve um jogo dificílimo, desgastante contra a Austrália. Fisicamente, a África do Sul deve estar melhor. E o outro ponto é que Gales só tem 2 vitórias na história contra a África do Sul. Não vence a Austrália há 11 jogos e não ganha da Nova Zelândia desde os anos 50, o que significa que Gales contra o Rugby Championship sempre dá uma caidinha. Eu não sei não, hein? Apesar que uma das últimas vitórias contra a África do Sul não faz muito tempo, né? Exatamente. Nova Zelândia e França, saia de cima do muro. Sai de cima do muro? Tecnicamente a Nova Zelândia é muito boa, mas eu acho que vai dar França. Ah, rapaz! Eu acho que vai dar França. Eu vou nessa também, eu vou dar uma cutucada e vai dar. Aliás, a gente não perguntou pro HP, né? HP, por favor. África do Sul e Nova Zelândia. Ah, tá. Saiu do celular. Excelente. Próxima sequência aqui, Irlanda e Argentina. Lembrando, esse jogo tem o histórico, porque 3 jogos decisivos entre as duas seleções em Copas do Mundo, 2 vitórias da Argentina, 1 vitória da Irlanda. Em 2003 deu Irlanda, 99 e 2007 deu Argentina. Pra mim, dá Argentina de novo pra você. Argentina de novo. HP? Argentina. Boa. Austrália e Escócia é um jogo um pouquinho mais desigual. Já se encontraram uma vez em quartas de final, foi em 2003. A Austrália, pra mim, também deve passar. Apesar que a Escócia tem um bom time. Mas esse primeiro tempo da Escócia é muito ruim, né? Todos os jogos, primeiro tempo ruim, segundo tempo bom. Eu acho que esse primeiro tempo vai acabar comprometendo o time escocês. Também acho que vai. E a Austrália vai passar com relativa facilidade. Facilidade em relação aos outros, né? Porque aí não tem mais jogo fácil. E o HP é fã do Finn Russell e falou que vai dar a Escócia. Nem fudendo, Austrália. É isso daí! Aliás, para encerrar o programa... Sinceridade do HP. Por favor. Queria agradecer imensamente. Opa! Esta camisa, esta preciosidade que nos foi cedida pelo Flávio Santos. Grande Flávio, muito obrigado. Um abraço para ele. Tá lá em Dubai agora. Opa! Camisa da Seleção Brasileira de Rugby de 1999. Aqui. 1999. O time que jogou o Campeonato Mundial Juvenil lá em Gales. Pra quem não sabe... Número bonito, né? Bonito, não. Bonito, essa camisa é sensacional. Sindicato. Primeira linha. Primeira linha. Pronto. Não foi o Cole que usou, mas... Mas olha, lembrando que pouca gente sabe, mas o Brasil jogou 5... Pouca gente sabe o que eu quero dizer do pessoal mais jovem, sim, né? Evidentemente. O Brasil jogou 5 vezes o Mundial Juvenil. O Mundial Juvenil que na época era organizado pela FIRA, Antiga Federação Internacional de Rugby Amador. Depois foi incorporado pelo World Rugby, antigo IRB. 95 na Romênia, 96 na Itália, 97 no Chile, 98 na França, 99 em Gales. E essa daqui é uma das preciosidades que o Flávio nos cedeu. E fica a dica porque a gente vai mostrar várias do baú do Flavião. Ele do baú do Flavião. Proporcionando que a gente mostre algumas relíquias históricas do rugby brasileiro. Então é isso. Alguma coisa mais a acrescentar, HP? Até a próxima semana. Até a próxima semana. Ele tá aqui todo pimpão do lado de fora da tela. Cole, um prazer, sempre convidado a retornar. A satisfação é minha e vamos lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.